Tá muito na moda hoje em dia os sites de aposta voltados para o futebol, que é o esporte mais popular aqui no Brasil, Sim. isso é indiscutível. E eu vejo muito isso dentro das igrejas entre os jovens. Uhum. Eu acredito que seja por causa do retorno financeiro rápido, porque, por exemplo, eles fazem muito isso, né? De fazer a aposta e eles postam no Instagram o tanto que eles tiveram de retorno, quanto apostaram e quanto teve de retorno. Eu não sei se é falta de discipulado para os jovens, Uhum. não sei se eles acreditam que isso não seja pecado, Uhum. mas eu queria que o senhor primeiro explicasse o motivo da aposta ser pecado, para quem, enfim, tem gente Uhum. que nem sabe que a aposta é pecado. E, não sei, dizer o que o senhor Eu acha acho que desses o jovens que estão fundamento, apostando. a questão da aposta, né, ela aponta primeiro por uma falta de confiança na providência divina, né? A pessoa, no fundo, não acredita que Deus vai trazer a providência, o sustento e o cuidado da vida dela. Segundo, está relacionado a querer enriquecer rapidamente sem trabalho. Esse é um problema do brasileiro, né? É interessante que, tratar um pouquinho da questão da colonização, nós somos colonizados por Portugal. O catolicismo que veio para cá foi o pior tipo de catolicismo, chamado catolicismo ultramontano. Ah, e a América, comparando com os Estados Unidos, eles foram colonizados pela Inglaterra, e quem foi para lá foram os pilgrims, os peregrinos que tentavam e que acreditavam que iriam fazer ali a sua Canaã. Os peregrinos, ou os puritanos que chegaram na Nova Inglaterra, eles chegaram dizendo o seguinte: nós vamos trabalhar e a gente vai fazer isso aqui, a nossa Canaã terrestre, nosso lugar de bênção, de prosperidade. O que aconteceu aqui no Brasil foi diferente. Então, por exemplo, nós somos uma sociedade extremamente, que era uma sociedade escravocrata e que cresceu com o inconsciente coletivo que dizia o seguinte: malandro é malandro, mané é mané. Então, se eu tenho escravo, quem vai trabalhar é o escravo. Então, eu só vou recorrer, eu só vou ganhar aquilo que o escravo produziu. Então, o bom vivan, aquele que tem outro que trabalha no lugar dele, é o bem-sucedido. Completamente diferente da percepção americana. Então você vai perceber nitidamente que esse inconsciente coletivo ele desenvolve no nosso país, né? Então você tem aquela ideia, é o seguinte: quem é bem sucedido é quem não trabalha, o otário é quem está trabalhando. Então você tenta de alguma forma arrumar um jeito de prosperar e de progredir da forma fácil. Por isso que essa terra é a terra das raspadinhas, a terra da loteria, a terra das apostas, né? A terra dos bitcoins, né? Porque eu vou colocar lá, vou ganhar tanto, né? As pessoas entram em pirâmides com uma facilidade, daqui a pouco perdem tudo e ficam Por causa da frustradas ganância. É por o causa da mundo é dos ganância. espertos, né? Que eles falam. Exatamente. E há um ditado que diz que não existe almoço grátis. Alguém tem que estar pagando por isso. Então, assim, a reforma protestante ela vai trazer a ideia de prosperidade, mas ela vai trazer a ideia de prosperidade sobre o trabalho. E esse conceito que vai para os Estados Unidos da América e que não chega aqui. Então, aqui você vai ver as pessoas achando isso. O que eu vou ganhar com isso? Até mesmo, né? Vocês não são dessa época. Eu era muito criança, mas quando, na década de 70, o ex-jogador da seleção brasileira, Gerson, ele fez uma propaganda de uma marca de cigarro chamada Vila Rica. Naquela época tinha-se propaganda de cigarro na Uhum. televisão. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Mas naquela época tinha, e aí o final da propaganda ele dizia o seguinte: o que importa é levar vantagem, certo? Esse inconsciente coletivo é o inconsciente coletivo do nosso país, né? Então, cara, eu joguei lá, eu apostei lá, ganhei, mané. Você está trabalhando que nenhum otário, eu ganhei 10 vezes mais. Mas esse que ganha 10 daqui a pouco perde. A prosperidade deve vir pelo trabalho. Eu sou absolutamente contra a qualquer tipo de aposta. Primeiro, porque eu acredito que a pessoa está dizendo que não acredita na providência, no cuidado e no suprimento de Deus. Segundo, né, porque não é o caminho certo para a prosperidade. É isso. Você vai fazer as perguntas aí do que é pecado, o que não É que eu é? pensei agora, nem tive tempo de me preparar. Aposta é pecado, irmão. Sim. Oi? Aposta é Eu acho, pecado. eu acho. Assim, a gente precisa pensar um pouco também no sentido da palavra pecado, né? Pecado significa errar o alvo, armatia, né? Palavra no grego, né? Então você erra o alvo, você deixa de acertar aquilo que deveria acertar. Pastor, vamos fazer um ping-pong. A gente vai te jogar aqui uns temas e você só fala se é pecado ou não. Você fala sim ou não. Vamos Ó. lá, vamos ver se eu consigo, né? Vou começar pelo básico. Tatuagem. Não, não é pecado. Ai, gente, também. Ouvir música secular. Não é pecado.
ter arraiá nas igrejas. Não é que seja pecado, eu não vou usar o termo como pecado, mas eu acho que é sincretismo religioso, é paganização da fé, é mundanização do evangelho. É perigoso. Sim, porque tudo que a gente tenta, há uma linha muito tênue, sabe, entre contextualização e sincretismo. As pessoas às vezes querem contextualizar, levar o evangelho dentro de uma perspectiva cultural e acabam às vezes sincretizando e perdendo aquilo que não deveria perder. Não sei. Usar biquíni, sunga. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que existem maiôs que são mais indecentes do que lingeries e biquínis, né? Então, eu acho que sempre há bom senso, né? Eu costumo dizer às mulheres o seguinte: perguntem, se são casadas, perguntem aos seus maridos o que eles estão achando da roupa que você está usando, no biquíni que você vai usar ou da roupa que você vai usar. Você vai encontrar hoje uma linha crescente no Evangelho dizendo que qualquer tipo de roupa de banho, ele é pecado, porque você vai despertar a sensualidade. No livro Feminilidade em Crise, eu vou ter um capítulo só sobre moda, né? Eu vou falar sobre... e eu vou tratar em Gênesis disso. Deixa eu dar aqui um spoiler. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam, o que Adão e Eva fazem para si? Roupas? Para se Elas esconder fazem da vergonha, uma né? cinta de figueira. O que é uma cinta? É uma faixa. Que cobre o quê? Tipo um biquíni. Não é. Mas o que uma cinta? Ela cobre a cintura. Uhum. Parte do corpo fica exposto? Sim. Sim. Você vai perceber depois, mais na frente, que o Senhor faz uma roupa de pele de animais e cobre a nudez. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a teologia da moda desse mundo, ele sempre vai expor. Porque o corpo, ele, principalmente para os homens, o corpo de uma mulher desperta desejos. E as mulheres sabem disso. E elas compreendem isso. É interessante lá em Gênesis 6, que fala que os filhos dos homens, eles tomaram as mulheres, os filhos de Deus tomaram as mulheres porque elas eram bonitas. Alguns teólogos vão entender, né, que o que acontece é o seguinte: a geração de Sete com a geração de Caim, os filhos de Deus, eles se encantam com a sensualidade das filhas de Caim. Com as filhas os filhos de Sete se encantam com a sensualidade das filhas de Caim. O que desperta ou proporciona o acasalamento disso, ou desses clãs, digamos assim, fazendo com que o casamento misto destruísse toda a espiritualidade por parte dos filhos de Sete, dos setitas. Então, eu entendo que bom senso precisa ser dado. Compreendo também que nenhum pastor tem autoridade para legislar na casa de ninguém, e nem tampouco sobre dizer o que tem que vestir ou não. Exatamente. Eu acho que isso não tem. Agora, bom senso. Agora, o que as escrituras vão também nos ensinar, que as mulheres mais velhas, elas precisam instruir as mais novas. E esse é um problema. A gente vive essa lacuna, né? Eu queria ter tempo para poder falar com vocês, por exemplo, sobre o conflito de gerações. O horário já foi, né? Mas o conflito de gerações, nós pela primeira vez, a gente está vivendo em tão pouco espaço de tempo, com muitas gerações convivendo juntos. Nós temos ainda a Baby Boomers, a gente tem a geração X, que vai de 1960, 64 até 1980, que eles nasceram, que é onde eu me encaixo. Você vai encontrar depois os Millennials, né? Que até quando? Os milênios é aqueles que nasceram em 92, 93, 94, que viraram o milênio, viraram o terceiro milênio. Então. Né? Você vai ver a geração Z, e agora você já vê o surgimento da geração Alfa. Então há um conflito de percepções geracionais assim, muito grande. E cosmovisões distintas. Por exemplo, né? A minha mãe, ela achava um absurdo uma pessoa mais nova chamar outra de você. Hoje, você tem uma percepção completamente diferente. Né? Eu também acho. Oi? Mas eu também a gente já conversou sobre isso. Mas eu não vejo problema também, né? Porque é uma percepção de cosmovisão.
Você Entende? Não, mas eu acho que tem que chamar de senhor. Você acha? A gente uma vez conversando sobre, até aqui no podcast, né, como a gente vai tratar algumas pessoas. Acho que eu tenho que chamar o senhor de senhor. E aí, assim, na minha cabeça, eu acho que depende muito, por exemplo, o senhor eu acho mais formal. Eu Aham. acho que eu não chamei o senhor de você em nenhum momento aqui. Mas eu também não me oporia e não criaria nenhum tipo de problema. Mas assim, um pastor que é mais voltado pros jovens e tudo mais, eu não me incomodaria de chamar de você, porque eu acredito que ele também não se incomodaria. Só que, na visão dela, tem que manter o você, entendeu? Então já Aham. tem esse... A não ser que a pessoa fale, não, pode me chamar de você, mas aí acho que é questão de criação. Eu fui criada que Sim. os mais velhos... Você foi criada, os seus pais te ensinaram É. dessa forma. Mas eu estou dizendo o seguinte, são percepções diferentes. São gerações diferentes. Então a gente tem gerações diferentes que vão enxergar a roupa de forma distinta, de forma diferenciada. Como é que a gente se encaixa nisso? As escrituras, né? A palavra de Deus, ela traz perspectivas para todos os tipos de comportamento e para todos os tipos de relação. Por isso que a gente precisa fazer dela lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E aí que está o problema. Os pastores às vezes não estão dispostos a isso. Eles estão dispostos a fazer aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Isso é grave. Há um teólogo muito famoso que nos deixou em 5 anos, chamado Dr. Russell Shedd. Não sei se você ouviu falar Sim. do teólogo batista. Ele dizia o seguinte: a igreja evangélica brasileira, ela é extensa como um oceano, mas ela é rasa com a profundidade de um palmo. É isso. Nós somos frágeis, nós somos rasos. Por isso a necessidade, por exemplo, isso que vocês estão fazendo, de abrir espaço para discutir isso, porque, de certa forma, é isso que as pessoas estão procurando, elas estão querendo entender. Visões diferentes. Eu acho muito louvável, por exemplo, quando as pessoas escrevem para vocês e falam: o que é isso? Eu queria entender o que é isso. Eu não me sinto, em nenhum momento, ofendido por uma pergunta fácil. Pode ser fácil para mim, mas para ela não é. Então isso é bom, isso é saudável, né? Então o Pleno está fazendo um trabalho muito legal de colocar artigos, de colocar percepções ali, que vai ajudar muita gente a entender e a compreender a Bíblia e compreender as Escrituras. Isso é fundamental. Inclusive, vocês podem mandar pra gente sugestões de assuntos pro pastor Renato Vargens escrever pra gente. Ah, legal. Tem algum assunto que você tá em dúvida, que você quer que ele faça uma análise mais aprofundada? Manda pra gente, que a gente manda pra ele e a gente bota lá no Pleno. Sim, Isso aí. vai ser sempre um prazer. Eu não sei se nessa linha de pecado, né? Piercing é pecado, pastor? Eu trabalho na mesma perspectiva, O que assim, ó? na mesma perspectiva Da tatuagem? Da tatuagem, né? Então não é. Então vamos lá, por exemplo, assim, por exemplo, quando Eliezer leva ou faz contato com Rebeca, o que ele coloca nela? Argolas. O nariz. É cultural. Você sabia que quando eu tive piercing no nariz por muito tempo, quando esse foi meu argumento pra minha mãe deixar? Agora, eu vou tratar geralmente por algumas perspectivas, né? Por exemplo, qual é a sua motivação, né? Segundo, será que isso pode trazer algum problema físico para você? Infecção, seja lá o que for. Eu tenho dificuldade, por exemplo, das moças com piercing no umbigo. Muita. Porque o umbigo é uma das partes mais sensuais de uma mulher. A chamada dança do ventre, que tão difundida e tão espalhada por aí. Eu tenho muita dificuldade. Qual é a proposta e qual é o propósito de você colocar aquilo? Não é automaticamente só para você se sentir bem, né? Mas ela tem uma proposta geralmente de sedução. Então, as mulheres, elas precisam ter muito esse feeling, né? Esse discernimento, né? Porque os homens, eles vão pecar. Homens são diferentes de mulheres, aquela questão do complementarismo, né? Uma mulher, ela... Você pode reparar, você vai ver às vezes mulheres muito bonitas casadas com homens feios. Porque a mulher, ainda que ela se prenda à beleza, o que a seduz mais é aquilo que ela ouve. Ela quer ser valorizada, ela quer ser amada, ela quer ser respeitada, ela quer ser dignificada. Os homens são diferentes. Os homens, eles são seduzidos por aquilo que eles veem. São mais visuais. Né? São mais visuais. Então, assim, nessa teologia da moda, digamos assim, uma pergunta que as mulheres precisam fazer:
será que isso eu vou estar fazendo outra pessoa pecar? O feminismo vai ser contra. O feminismo vai dizer o seguinte: o corpo é seu, Minhas você faz regras. o meu corpo, minhas regras, o problema é meu. Mas só que a gente não vive nessa perspectiva, a gente vive numa perspectiva diferenciada, regidos pelas escrituras. Cristão pode beber vinho? Pode. A palavra do Senhor, ela é clara em afirmar que ele não pode ser dado a muito vinho e não pode ser levado à embriaguez. Agora, é uma linha muito tênue, né? Porque tem muita gente que tem problema com bebida, né? Então, quem tem problema com bebida Melhor deve evitar. evitar claramente, mas não há proibição nas escrituras em relação ao vinho. E nem tampouco o ensino que comumente se tem feito de que o vinho bebido por Jesus era um vinho não fermentado é verdadeiro. O vinho de Jesus era fermentado. Ainda nessa linha. E a cerveja? Da mesma forma. Cristão pode ter árvore de Natal? Ah, excelente. Clássica. Então, eu escrevi até um booklet sobre isso, porque vai chegando essa época, a gente está chegando à época agora do Natal, né? Gente, a gente já tá chegando no Natal, inclusive. exatamente. É assustador. Eu vi pessoas mandaram relatos dizendo que os demônios se escondem Nas bolinhas das árvores de Natal. Eu sempre ouvi isso que as bolas vermelhas da árvore eram sangue. Bobagem, assim, não faz sentido. Eu entendo que o Natal é uma oportunidade enorme, ainda é uma oportunidade enorme de evangelização. Porque a pessoa fala, mas o Natal perdeu o sentido. De fato, mas por que a gente não pode trazer o sentido? Por que a gente não pode anunciar que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Né? Então, assim, não vejo problema, não tenho nenhum problema. E entendo, mais uma vez, que pastor nenhum tem autoridade para dizer se você vai participar, vai usar ou não, vai ter ou não a árvore de Natal.